Conversar com o Dr. Danilo Maxud, ele é médico cardiologista intervencionista. Doutor Danilo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN. Tudo bem, doutor? Tudo bom dia. Agradeço o convite. Doutor, nós sabemos que a medicina, ela avança a cada momento, sempre trazendo novas tecnologias, trazendo muita inovação. Na área da cardiologia, como é que tem sido isso, doutor? Como é que tem sido esses avanços dos últimos tempos? Não, os avanços não são diferentes. Na cardiologia, de uma maneira geral, a gente já tem tido diversos dispositivos de inteligência artificial que tem trazido um impacto importante para o diagnóstico, tratamento, conduta em relação aos nossos pacientes. Auxiliado cada vez mais em exames mais simples, até diagnósticos mais complexos, para que nós consigamos dar ao paciente o melhor resultado do tratamento que é oferecido. Doutor, eu vou pedir só que o senhor diminua um pouquinho o volume do seu retorno para melhorar a nossa comunicação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a inteligência artificial. Como o senhor descreve o papel da inteligência artificial na medicina atualmente, especificamente na cardiologia intervencionista? Sim, eu acho que cada vez mais os nossos algoritmos de diagnóstico estão melhorando a maneira como nós conseguimos ver o paciente como um todo. A gente não pode esquecer que desde o momento que nós fazemos um diagnóstico ou utilizamos a inteligência artificial para auxiliar um diagnóstico, tudo isso é feito de um modo conjunto. Então, a inteligência de sistemas de diagnóstico ou sistemas de interpretação de laudos, ele vem para auxiliar esse cenário para a gente. Eu imagino que hoje, de uma maneira geral, na cardiologia, a gente tem uma intervenção da inteligência artificial em torno de mais ou menos aí 30%, 40% dos casos, e isso vai cada vez mais ficar presente na nossa rotina. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que é a cardiologia intervencionista. Cardiologia intervencionista é o famoso cateterismo cardíaco. A gente faz procedimentos invasivos no paciente para identificar a obstrução da coronária. Além disso, a gente faz diagnósticos e tratamento dessas obstruções e de doenças estruturais também, como, por exemplo, estenose aórtica, doenças da válvula mitral, comunicações de nascimento de uma câmara a outra cardíaca. Então, a gente atua no diagnóstico e tratamento não só do cateterismo, do infarto do paciente tem infarto agudo do miocárdio, mas também das doenças estruturais. Perfeito, estou conversando com o Dr. Danilo Maxud, ele é cardiologista intervencionista. Doutor, hoje, em sua maioria, quais são as patologias relacionadas à cardiologia que a gente tem tido mais incidência aqui no Brasil? Ainda é o infarto, né? Na cardiologia, a gente descartando em mortes não violentas, né? E obviamente descartando a pandemia, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no Brasil. Voltando a falar a respeito sobre a questão da inteligência artificial, hoje, quais são os maiores desafios enfrentados pelos cardiologistas e que a inteligência artificial pode ajudar a superar? São muitos. Eu vou trazer para você mais ou menos o cenário da hemodinâmica, cardiologia intervencionista no auxílio da cardiologia. Hoje nós temos sistemas de avaliação, tem um sistema que foi recentemente trazido no Brasil, que consegue mostrar para mim se uma obstrução de uma artéria do coração, que nós julgamos ser moderada, ou seja, ela não é importante o suficiente para colocar um stent ou indicar uma cirurgia, e ela não é pequena o suficiente para eu ter certeza que só o tratamento clínico vai ter algum efeito. Então, há uns anos atrás, a gente teria que passar um catéter dentro dessa artéria para conseguir fazer esse diagnóstico. Isso levava mais tempo, mais risco ao paciente, isso levava reações medicamentosas, nós usávamos algumas medicações para fazer esse diagnóstico, e hoje com esse sistema, que é chamado de MIFAR, em inglês, mas seria o MI, aquela letra grega MI, a gente chama no Brasil de UFR, não tem problema nenhum chamar desse nome. Então o UFR, o MIFAR, ele consegue hoje, através de uma única imagem de cateterismo, dar essa certeza para a gente se eu vou tratar ou não esse paciente. Eu consigo ter certeza, ou ter pelo menos uma indicação, se esse paciente tem uma doença da chamada microcirculação, que ajuda demais o cardiologista clínico no consultório.
Hoje nós temos dispositivos de inteligência artificial que nós conseguimos passar uma imagem dentro da artéria do coração, passar um catéter dentro da artéria do coração, que me dá uma imagem que mostra direitinho se esse paciente tem uma doença, vai receber um stent, qual stent vai receber, qual a região que eu vou colocar o stent, qual é o tamanho adequado desse dispositivo que eu coloco no indivíduo, né? Então a gente tem hoje desde o diagnóstico, desde da ajuda da inteligência artificial para o diagnóstico, e aí eu destaco assim, muito a inteligência artificial para o diagnóstico de doenças obstrutivas moderadas, né? Então, esse sistema que eu te falei seria chamado de antigamente, aliás, ainda é chamado, né, cirurgia invasiva, mas a gente hoje não precisa mais colocar um catéter dentro da artéria do coração para poder fazer esse cálculo e entender se tem essa obstrução. E além disso, nós temos esses dispositivos de imagem que cada vez mais vão ajudar a gente a otimizar o implante do stent ou a indicação de qualquer outro procedimento para esse paciente. Com isso, doutor, diante do que o senhor falou, a inteligência artificial ela acaba contribuindo também para a segurança do paciente durante esses procedimentos invasivos, né? Totalmente, né? Por mais que o cateterismo é um procedimento invasivo e todo o auxílio que nós temos hoje da inteligência artificial é para reduzir as complicações, otimizar o tempo que o paciente tem um dispositivo, um catéter dentro ali da artéria dele, e isso vai fazer com que a gente dê toda a segurança ou mais ainda segurança que o paciente precise durante o procedimento. Eu estou conversando aqui no CBN Salvador com o Dr. Danilo Maksud, ele é cardiologista intervencionista. Doutor, o senhor acredita que os pacientes estão confortáveis com a ideia de confiar em diagnósticos ou decisões assistidas pela inteligência artificial? Porque tem muita gente que ainda tem resistência, né, às tecnologias. O senhor acredita que os pacientes estão confortáveis nesse sentido? Eu acredito que é uma realidade que a gente já convive com ela e cada vez mais nos próximos anos. Eu tenho alguns dados mostrando hoje que essas inteligências artificiais de conversa conseguem dar um diagnóstico de uma neoplasia, de um câncer, em aproximadamente um diagnóstico de certeza em quase 80% dos casos. Do mesmo jeito, posso te garantir que menos de 80% dos pacientes gostam de receber um diagnóstico simplesmente de uma inteligência artificial a respeito de uma doença, seja ela grave ou não. Então, o que eu tenho para te falar é que a inteligência artificial ela não vai passar diretamente para o paciente. Ela tem que ter uma pessoa entre o paciente e essa inteligência que vai ajudar a interpretar, filtrar essa informação e entregar ao paciente. Outro grande desafio é a gente conseguir certificar essas inteligências artificiais que elas realmente são confiáveis. Falando de novo aí do IFR, nós temos hoje uma certeza de diagnóstico muito alta comparado ao método antigo. Se nós usarmos, por exemplo, diversas outras inteligências que já surgiram ao longo desses últimos anos, que não foram confiáveis o suficiente para a certeza do diagnóstico, eu vou falar aqui diversas horas, né, de todos esses outros dispositivos que não tiveram a certeza do diagnóstico. Mas eu acho que o desafio hoje ele está vinculado ao entendimento do médico, da inteligência artificial para repassar essa informação e enquadrar esse paciente no diagnóstico, e também, obviamente, da certeza desses diagnósticos através da inteligência artificial. Doutor, como o uso da inteligência artificial em diagnóstico, ele pode reduzir de forma significativa erro humano? Muito. Eu entendo que o ser humano é uma máquina extremamente complexa e tem uma capacidade de interpretação e execução de dados muito grande. Só que eu também entendo que um computador tem uma capacidade de interpretar dados muito maior do que a gente. Eu tenho uma opinião particular que a inteligência artificial, além de ajudar no diagnóstico, ela vai ter um papel fundamental em contribuir para evitar que a gente tenha erros aqui para frente. Então, eu me recordo que eu trabalhei em um hospital aqui em São Paulo, nós conseguimos desenvolver uma inteligência artificial que com 250, há 8 anos atrás, 250 palavras, a gente tinha um diagnóstico que não era de certeza. Hoje esse mesmo hospital otimizou a inteligência artificial e hoje com 50 palavras ele consegue errar menos do que um ser humano avaliando o paciente.
Então, eu acho que a inteligência, ela vem justamente para contribuir, ela não vem aqui para tomar o lugar do médico, ou tomar o lugar da decisão de um paciente, de um fisioterapeuta, de um ortopedista, de um psicólogo, enfim. Ela vem para contribuir com o diagnóstico e também, obviamente, ajudar a evitar os erros. Hoje, doutor, utilizando, né, a inteligência artificial, o que o senhor observa em relação às limitações atuais da inteligência artificial na cardiologia? Eu acho que a primeira limitação é a validação dos métodos, né? Para a gente validar esse método, ele não é simplesmente eu achar que funciona. Isso passa por dados, a gente chama de estudos grandes, né, que são randomizados, aleatorizados, pegados, para a gente saber se esses métodos vão ter realmente essa eficácia. O segundo e um grande desafio, principalmente não só no nosso país, mas como no mundo, né, é o acesso desses dispositivos em regiões mais extremas, né, em regiões com dificuldades de acesso à internet. Então, isso é um fator limitador muito importante, não só aqui no Brasil, mas acho que em qualquer lugar do mundo. A disponibilidade de dispositivos interiorizando o mundo, né, o Brasil e o mundo também é um grande fator limitante. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a garantia dessa tecnologia, como é que deve ser feita a garantia para o paciente de que essa tecnologia ela é utilizada de forma ética e segura, principalmente no que diz respeito à privacidade de dados dos pacientes em relação aos diagnósticos? A privacidade de dados, hoje, nosso país tem uma legislação para a privacidade dos dados muito importante, então a gente tem bastante segurança quanto a isso. Como que ela vai ser validada e como que ela vai ser importante para o paciente? Hoje, para uma tecnologia entrar no país, a gente tem que ter uma certificação da Agência Nacional Reguladora. E para isso acontecer, esse dispositivo tem que ter uma validação com dados científicos, com estudos, com números mostrando que esse método é tão confiável quanto o método ao qual ele está sendo testado. Então, a hora que nós temos todos esses dados aprovados e a agência regulatória consegue comprovar e consegue aceitar que esses dados estão corretos, a gente vai conseguir, obviamente, dar a segurança ao paciente. Nenhuma das inteligências artificiais disponíveis no mundo são abastecidas com informação direta do paciente que não anônimas. Então, essa também é uma certeza que o paciente vai ter, que não há nenhum comprometimento do dado dele. Estou diante do que o senhor tem vivido, né, vivenciado aí na cardiologia intervencionista e também acompanhando toda essa evolução da tecnologia. O senhor acredita que tem alguma área específica da cardiologia que terá um maior impacto no futuro em relação à inteligência artificial? Boa pergunta. Eu acho que a cardiologia intervencionista ela vai ter um grande impacto. Eu acho que todos os métodos de imagem, né, tanto de ecocardiograma, quanto de teste ergométrico, tomografia coronária, tomografia de coração, são métodos. Eu acredito que os métodos, as especialidades da cardiologia e métodos de imagem serão as mais beneficiadas, só que o benefício dela é tão importante que ele vai ter um impacto gigante no cardiologista clínico de consultório. Porque a hora que a gente consegue, com a inteligência artificial, melhorar esses métodos de imagem, os diagnósticos desses métodos de imagem, a gente consegue entregar para o cardiologista de consultório, que é o cardiologista clínico, muito mais informação para ele conduzir os casos dele. Doutor, como a combinação entre médicos e inteligência artificial pode levar melhores resultados para o paciente, inclusive em relação ao direcionamento de tratamentos? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes a pessoa tem o diagnóstico teve no passado, né? Um diagnóstico de uma patologia, não tinha determinados tratamentos que essa pessoa poderia ter um tempo de vida muito maior. E às vezes a pessoa lembra dessa pessoa que perdeu a vida e diz, se fosse no tempo de hoje, fulano de tal estaria vivo por conta das novas tecnologias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu acho que são dois pontos, né? O paciente que teve algum problema e veio a falecer há 5, 10, 15, 20 anos atrás, nós tínhamos uma medicina não atrasada, mas era desenvolvida para a época sem as novas tecnologias que nós temos hoje. O que eu entendo que a inteligência artificial pode ajudar aí não só mas como toda a medicina, é a hora que a gente consegue processar mais rapidamente os dados.
Então, uma inteligência artificial que processa um cruzamento de dados muito mais rápido que eu no consultório, ou eu durante um procedimento, ou qualquer médico nessas situações, ele vai conseguir auxiliar esse médico a entender melhor o que esse paciente está tendo, o que a gente pode pedir de exame adicional ou não para ele, a certificação do diagnóstico e aí sim entender qual vai ser o melhor tratamento. Desde que, claro, essa inteligência tenha sido sistematicamente testada e comprovada que ela dá a resposta adequada ao subjetivo. Né? Não é simplesmente a gente entrar num desses conversadores instantâneos, digitar 50 palavras e achar que vai resolver o problema. Não, porque não tem essa informação ainda, né? Com isso, doutor, a inteligência artificial, ela pode prever complicações ou identificar riscos de uma outra forma que poderiam, inclusive, passar despercebidos pelos médicos? Com certeza, com certeza. Acho que a gente hoje, existem hoje programas, softwares que a gente faz avaliação de tomografia para fazer alguns tipos de procedimento, que mesmo que eu esquecer de uma possível complicação, ele mesmo já vai dar para mim um avaliação que ali existe uma possível complicação se eu for fazer o procedimento com um dispositivo tal ou um outro dispositivo. Perfeito, doutor Danilo Maxudi, médico cardiologista intervencionista, nosso convidado aqui no CBN Salvador. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada pela entrevista e deixo o convite para o senhor voltar mais vezes para a gente falar sobre mais assuntos da cardiologia intervencionista. Muito obrigada e um ótimo dia, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia. Conversei com o doutor Danilo Maxudi, cardiologista intervencionista, falando sobre como a inteligência artificial pode auxiliar na saúde e segurança dos pacientes. E ainda hoje, aqui no CBN Salvador, eu irei conversar com Raquel Nakamoto. Ela é analista de certificação da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Também vou conversar com o Dr. Davi Sadgursky. Ele é médico ortopedista. Vamos falar sobre alternativas para tratar tendinopatias, ombro, joelho e quadril. Se você tiver dúvidas, pode mandar aqui pelo WhatsApp da Rádio CBN no 986792647.